Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Cláudio José Farias de Souza. Ele é de São João do Meriti, lá no Rio de Janeiro. E ele escreveu um texto chamado A Grande Jogada. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a sua vida espiritual. Eu não escrevi o texto, né? Foi o irmão Cláudio Souza. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês compartilhem, né? Para que a palavra de Deus possa ser divulgada. E vamos iniciar orando, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos fazer esse devocional. Obrigado pela nossa liberdade para ler a Bíblia, que nós possamos realmente aprender de Ti. Ensina-nos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, a nossa leitura bíblica é bem curtinha, ó. 1 Coríntios 9, 24 a 25. Muito curtinha, né, irmãos? Então, vamos lá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Bem, então, aqui o irmão Paulo vai falar, tá falando aqui de um torneio, né? E o irmão Cláudio começa dizendo que o futebol tá no sangue de todo brasileiro, né? A maioria dos brasileiros gosta e entende de futebol. E sempre que se fala em futebol, aquela emoção, aquela disposição e quer discutir, sai até briga por causa de futebol, né? Muitos cristãos, porém, né, cheio de pra que isso, eles não gostam que se comentem nada sobre esporte na igreja, eles acham que não tem nada a ver, porque eles acham que esse assunto para eles é sinônimo de maldição, que aquilo não pode, né? Que igreja é igreja, futebol é futebol. Mas se a gente prestar atenção na estratégia, no método do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, a gente vai ver que ele se reportou ao esporte, conforme o versículo que nós lemos acima. E esse esporte a que ele se reporta era um esporte que era muito conhecido na Grécia, né? Eram os Jogos Isthmos. Eram jogos que aconteciam de 2 em 2 anos e eles eram feitos em homenagem ao deus Poseidon. Então não tinha nada de evangélico naquele esporte, né? Mas o apóstolo Paulo, ele se reporta ao esporte para quê? Para usar como uma ilustração, para que os irmãos possam entender, pudessem entender aquilo que ele estava falando, né? Então, o texto que a gente acabou de ler, o 24 e o 25, né, tá cheio de ilustração das competições dos Jogos Isthmos na Grécia. Parece que o irmão Paulo sabia muito sobre o tema. Ele manjava, né? Como o brasileiro gosta de futebol, o irmão Paulo lá sabia dos Jogos Isthmos na Grécia. E qual que era a grande jogada do apóstolo? Era usar todo esse linguajar para quê? Para que, através dessa linguajar esportivo, a igreja fosse instruída, a igreja de Corinto soubesse do que ele estava falando, porque ela estava fraca espiritualmente. Então ele usou essa estratégia para fazer com que os irmãos se ligassem naquilo que ele estava falando. Então muitos membros queriam ganhar o prêmio, sem nenhum esforço, de boa.
Mas o que o irmão Paulo fala, o que o irmão, ele deixa bem claro, o apóstolo Paulo, que a vida cristã é uma maratona e não é um processo rápido. Então, ó, tem que suar, né? Não cai nada do céu. A gente tem que trabalhar em prol de uma vida cristã digna. Então, ao longo aí do campeonato da vida cristã, pouca gente consegue ficar no grupo de elite, né? O top. Grande parte dos irmãos fica lá na turma dos medianos e vários vivem ali na zona do rebaixamento. E aí, a pergunta que não quer calar: como é que anda a sua classificação? Por último ou não? Então, a grande jogada é saber que somente aqueles que se dedicam à vida espiritual vão receber o prêmio prometido, a coroa da justiça. Então, vamos ler lá, 2 Timóteo 4, de 6 a 8, e diz assim, ó: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, o nosso manancial termina assim, ó: não desista, corra para conquistar o prêmio eterno. Amém? Bom, eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos qual é a grande jogada, para nós o abraço dá muito certo, viu? Pode abraçar os irmãos. Quero que vocês também se lembrem do versículo do ano, né? Que é Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então essa é uma grande jogada, temer ao Senhor. Agora vamos me despedir, né, com a frase do ano, que é do Tozer, que diz assim: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.